Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo retoma a analogia que faz de Melquisedeque, a qual ele já havia feito brevemente no capítulo 5. Ele está desenvolvendo o seu argumento de que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Nessa época, o templo ainda estava em funcionamento e havia muitos cristãos judeus que participavam dos sacrifícios e rituais judaicos, os quais haviam perdido a sua validade desde a morte de Cristo. Mas esses cristãos ainda não entendiam isso e não percebiam o perigo que corriam a se manterem presos nesse sistema que era apenas um símbolo da realidade em Jesus. Para persuadir estes cristãos, Paulo exalta o ministério de Jesus como estando acima do ministério dos sacerdotes levitas, comparando ao ministério ou ao misterioso sacerdote Melquisedeque e seu ministério, mencionado em Gênesis 14, 17 a 20. Como vimos já no capítulo 5, as características de Melquisedeque o tornavam uma perfeita figura ou tipo do ministério de Cristo. Primeiro, ele era rei sacerdote. Ele era rei de Salém, que significa paz, e o seu nome, Melquisedeque, significa rei da justiça. Assim, ele era o rei da justiça e o rei da paz. Além disso, Melquisedeque já era sacerdote antes que existisse Arão, antes do sacerdócio levítico. Portanto, ele era sacerdote de uma categoria ou uma ordem diferente da levítica, o que o Salmo 110, versículo 4, chama de a ordem de Melquisedeque. Como Jesus não poderia ser um sacerdote no templo, pois ele não era descendente de Levi, Paulo utiliza esse salmo e diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele faz aplicações profundas ao dizer que Melquisedeque era maior do que o estimado Abraão, pois este lhe deu os dízimos de seus despojos. E também porque Melquisedeque abençoou Abraão, e não o contrário. O apóstolo Paulo diz que houve uma mudança na lei sacerdotal, a qual determinava que apenas os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes. Mas agora Jesus é o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É esta lei que sofreu mudança, mencionada no capítulo 7, versículos 11 a 17, a lei do sacerdócio, e não a lei moral de Deus, como erradamente pretendem alguns. Como não há registros conhecidos da genealogia de Melquisedeque, da data de seu nascimento ou do ano em que morreu, e nem identidade de seus pais, ele se assemelha ao Messias, que não precisa de uma genealogia levítica e que não tem data de nascimento e nem data de morte. Figuradamente, portanto, o sacerdócio de Melquisedeque é eterno, representando a realidade do ministério eterno de Jesus. O ministério de Cristo também é superior ao dos sacerdotes terrenos, pois esses são impedidos pela morte de continuar e precisam sempre ser substituídos. Mas Jesus vive sempre para interceder por nós. Versículo 25. Além disso, os sacerdotes humanos precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos antes de fazer sacrifício pelo povo, pois eles também eram pecadores. Mas Jesus não precisa disso, pois ele é totalmente santo. Paulo conclui este capítulo fazendo uma aplicação milética. A lei que estabelece o sacerdócio apenas para os levitas constitui homens sujeitos a fraquezas. Verso 28. Mas a declaração de Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei, Salmo 110, verso 4, que proclama a encarnação do Filho, veio depois desta lei e constitui o Filho como um sacerdote perfeito e eterno. Verso 28. Podemos confiar completamente em Jesus e em seu ministério sacerdotal em nosso favor, no Santuário Celestial, porque Ele está lá agora, vivo, intercedendo por você, por todos nós. Que bênção. Amém.